diz que o sacrifício de Cristo ele é superior a todos que veio antes e é definitivo. Então não precisamos viver uma vida de pesados fardos para compreender essas verdades, apenas descansarmos em Cristo. No Romanos capítulo 8, no verso 3 ao 4, vou deixar aqui também, Romanos capítulo 8, do 3 ao 4, diz assim: porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho, semelhança de um homem do pecado, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo escreve o capítulo 8 da carta do Romano, identificando que o capítulo dele, verso 10, diz: não precisamos de mais sacrifício ou de pecado, porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente. Até aqui nessa introdução, já vimos bem claro que não precisamos de novos sacrifícios para alcançar a salvação em Cristo Jesus, como muitos estão afirmando hoje, ao retornar às práticas judaizantes do Antigo Testamento, ou viver uma vida contínua, ritos sem fim, que não nos leva a lugar nenhum, pois essas práticas não têm valor nenhum, a não ser para uma vida de levar pesados fardos que Cristo lá levou em nosso lugar, como diz Mateus capítulo 11, o verso 28 até o 30. Mostrar que era necessário que o antigo pacto fosse abolido, já que um novo e diferente fora promovido, com o propósito de corrigir a deficiência do antigo, como diz lá Romanos capítulo 8. Aquilo que a lei era impossibilitada por estar enfermo, foi corrigida. O propósito de corrigir a deficiência do antigo. Agora, seu alvo é perspectiva, são diferentes. Ele constrói a sua tese unicamente sobre a fase das suas iniquidades, jamais criando a lei. Ele conclui a partir dela que não há mais nenhuma necessidade de novos sacrifícios, como todos os seus pecados são apagados. Pode ser que esta conclusão não pareça suficiente, pois é muitos aqui diz que é necessário fazer sacrifício disso ou daquilo, ou até de dar o seu melhor. E de fato, nós temos presenciado, não são poucas as vezes que nós entramos na internet e nós vemos muitos líderes dizendo que é necessário que você dê o seu melhor, que você se sacrifique. Mas todavia, querido, a gente precisa entender que em Cristo Jesus já foi feito tudo o que necessitávamos fazer acerca da nossa salvação. Então, o profeta promete que sobre o novo pacto não mais haveria lembrança dos nossos pecados diante de Deus, como se tivesse introduzido algo novo e jamais ouvido. O fato é que podemos concluir que os nossos pecados são agora redimidos pelo real preço, o sacrifício de Cristo Jesus, pois Deus agora não mais lembra dos nossos pecados, porque a expiação foi efetuada uma vez por todas. Esse é o benefício do novo pacto. Deus não se lembrará mais dos nossos pecados. Até o 30. Todos esses ritos, alguns ritos invocados, vemos arca e muitos outros utensílios judaicos que já foi praticamente anulado na antiga aliança, nós vemos hoje voltando, como se fosse necessário nós viver segundo a exigência da lei, fazendo os mesmos sacrifícios
tudo aquilo que já foi feito, como diz no verso 1 de Hebreus 10, era sombra do que viria. Cristo é perfeito e o sacrifício dele, além de ser superior aos demais, é definitivo. E isso precisa nos trazer uma segurança. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente, perfeito e superior a tudo que foi feito. E o que nós precisamos é compreender essas verdades e descansar nela. Senão vamos vivendo, botando fardo, mais fardo pesado, e que traz um cansaço. E isso é o que os fariseus faziam. E quando Cristo veio, aboliu tudo. E o capítulo de Mateus 11, verso 1 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprende de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é leve e suave. Então, se tinha algum jugo ou algum peso sobre as nossas costas, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário, e isso foi suficiente para nós sermos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Não necessitamos viver uma vida de penitências ou de ritos cansativos e que de fato não tem valor algum, que é suficiente. Aquilo que o escritor aos Hebreus nos mostra, que em Cristo temos o que é suficiente. O que nós precisamos é entender essas verdades, não somente no campo intelectual, mas descansar com o nosso coração plenamente em Cristo. Porque essas verdades aqui mencionadas é mais do que suficiente para entender o que nós precisamos para a remissão dos nossos pecados, aquilo que era incapaz, como foi dito em Romanos capítulo 8 pelo apóstolo Paulo. Cristo fez perfeitamente na cruz do Calvário, cumprindo toda a exigência que ali exigiu. Então é mais do que suficiente descansarmos, ainda que em nós há um senso de justiça própria, de termos que fazer alguma coisa, e ter que ir lá botar alguma coisa ou fazer sacrifícios intermináveis. E muitas vezes eu tenho conversado com alguns clientes, tanto no trabalho ou situações, e eu vejo frases dizendo que eu estou pagando o preço, e que eu estou fazendo a minha parte, é que eu preciso fazer isso, para ser perdoado dos meus pecados. E aí eu falo assim: Pedro, para de fazer, porque aquilo que precisava ser feito, Cristo fez na cruz do Calvário, definitivamente e perfeitamente. Não precisamos viver uma vida de penitência, de rito, que de fato não tem valor nenhum para nós. É mais fardo que alguns líderes religiosos têm colocado no Evangelho, de pagar o preço, ou de fazer a minha parte. Ainda que alguns aspectos temos um meio de graça, precisamos ter leitura, ter uma vida com Deus, uma vida de oração, mas para nossa salvação em Cristo Jesus, Cristo é suficiente, e seu sacrifício na cruz do Calvário foi perfeitamente e definitivamente, e não precisamos de algo novo ou de um sacrifício novo, pois Cristo na cruz do Calvário foi perfeitamente. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me levarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, se entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é perfeitamente suficiente para perdão dos nossos pecados, o versículo 18 diz claramente: onde esses pecados foram perdoados e não há mais necessidade de sacrifício por eles. Entendendo essas verdades, o que nos resta é descansar em Cristo Jesus. Entendemos aqui nesses versos finais, o escritor dos Hebreus
faz uma citação do profeta Jeremias. Jeremias 31, no verso 32 até o 34. Jeremias, capítulo 31. Então chegará os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. 32. E não será como a aliança que fiz com nossos antepassados, quando eu tomei na mão para tirar do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar do seu Senhor deles. Diz o Senhor 33. Essa aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles conhecerão, e desde menor a maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que é a nossa comunidade de fé, que nós estamos fazendo aqui nesta noite, juntos como igreja, adorando, glorificando o nome de Deus, e exaltando sem culpa, porque de fato, nesse texto exposto, aqui em Hebreus capítulo 10, foi bem claro que tudo aquilo que precisava ser feito para a nossa salvação em Cristo Jesus foi feito. Por mais que é difícil para a nossa carne descansar nessas verdades, nós precisamos compreender, não somente no campo intelectual, mas trazer para o nosso coração, para de fato termos descanso, porque senão nós vamos ser levados a pagar preços e sacrifícios e rituais que de fato não tem valor algum para a nossa salvação. Aquela de Salmos, se não for na memória, 49, o verso 7 e 8, diz que o valor de uma alma é altíssimo e é impossível de ser pago. Por mais que eu e você sacrificados uma vida inteira, era insuficiente para pagar o preço da nossa redenção. Essa afirmação, tanto de confiar e descansarmos, ou da primeira pergunta do breve catecismo de Smith, é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Essa afirmação significa que a humanidade foi criada com um propósito fundamental de trazer glória a Deus. Em todas as nossas ações, quer no trabalho, quer em casa, quer com a nossa vizinhança, quer na padaria, aonde nós estivermos. O nosso propósito, como humanidade, como homens, é glorificar a Deus. As nossas ações precisam glorificar a Deus. Ao fazer isso, encontraremos maior e eterna satisfação e alegria nele. O que muitas das vezes nós vemos é crentes cabisbaixos. Eu não estou dizendo que em nossa jornada com Cristo tem os dias maus. E Paulo fala isso em Efésios 6. Revestimos de toda a armadura. Para quê? Para viver o dia mau. E em nossa caminhada, um dia ou outro, vai chegar esse dia mau. Podemos ficar tristes, chorar, lamentar, mas precisamos ter uma certeza a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Cristo fez o suficiente, aquilo que deveria ser feito, o que precisava ser feito para a nossa salvação em Cristo Jesus, foi feito na cruz do Calvário de uma vez por todas. E precisamos descansar, totalmente confiar em Cristo Jesus. Que essas verdades, diz nesta noite, possam ser o suficiente. Se o nosso coração ainda o mesmo a justiça própria, se o nosso coração ainda pensa em sacrificar algo a mais, dar algo a mais, para que eu possa alcançar o favor, é apenas rituais, e ritos que não têm valor algum, porque o que precisava ser feito acerca da nossa salvação em Cristo Jesus
já foi feito na cruz do Calvário. O próprio Cristo de uma vez por todas, porque é um sacrifício definitivo. A verdadeira que veja encontro aos nossos corações, vivemos, ó Deus, um mundo com tanta demanda, também vindo a uma religiosidade frenética que exige de nós mais sacrifício. E essa mensagem de Deus veio calar em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, viver vidas confiantes, descansando somente no sacrifício de Jesus. Solos Cristos é uma verdade de Deus defendida pela reforma que ecoa até a eternidade. E que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja por gratidão àquilo que já foi feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Wellington, que nos trouxe essa mensagem. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dessa igreja, que tem vivenciado essa mensagem. Que nós possamos, ó Deus, continuar nossa vida cristã, confiando somente, totalmente, no sacrifício de Cristo, como foi ensinado aqui pelo autor da carta aos Hebreus, que é também o autor da carta a toda a igreja de Cristo em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos colocar em pé para discutirmos e cantarmos os gritos. Amém. Mas antes, porém, vamos ler. Está escrito em Judas, no último versículo de Judas, ele diz o quê? Está aí, vai ser projetado, é esse último versículo de Judas? Eu leio na nossa versão. Sim ou não? Não vou ler. Ah, já está? Todos juntos. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos